Eu agradeço o convite da direção desta casa para estarmos mais uma noite aqui a falarmos mais uma vez das palavras do Divino Mestre. Rogo a proteção de Deus e a inspiração de Jesus e o apoio dos irmãos espirituais da divindade que nos orienta, meu guia, e aos trabalhadores espirituais desta casa. A volta do filho pródigo, ou o filho pródigo. Ultimamente tem se falado muito de os dois filhos pródigos. Pródigo ou prodigalidade, pródigo significa uma característica é o sinônimo de ser perdulário, uma característica da personalidade do indivíduo, na qual ele é afeito a não ter nenhum tipo de poupança, de gastar tudo que tem. Deixa eu achar o cronômetro aqui, apesar de estar ali também, mas convém nos atermos aqui ao horário. Então, é aquele indivíduo perdulário que ele não faz nenhum tipo de poupança. É óbvio que poupança material. À luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, essa poupança deve ser muito mais ampla. Lembrar que Jesus, no seu Evangelho, de todas as vezes em que abordou os bens materiais, os abordou de uma maneira de desapego, né? Guardai primeiro os tesouros do céu, não vos afadiguei pelos tesouros da terra. Então, aqui a palestra inicialmente aborda a situação de um dos nossos irmãos, que ele é perdulário com as coisas terrenas, porém a visão tem que ser muito mais ampla. Esta parábola do filho pródigo, ela é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, provavelmente a mais conhecida e a de mais fácil entendimento. Jesus falava naquela época para a humanidade sobre a forma de parábolas. Como todo mundo sabe, a humanidade naquela época, alguns de nós encarnados lá, não tínhamos ainda a capacidade de entender os seus ensinamentos, então ele falava por parábolas, que é uma situação em que se conta uma história com fundo moral sempre. E por ser uma parábola bem conhecida, talvez o nosso tempo aqui ela vai ser rápida, muito curta de se entender, porque já está bem sedimentada o objetivo que ele citou essa parábola. Todos nós já sabemos que quem é quem na parábola? O pai é Deus e os filhos somos nós, toda a humanidade. Uma coisa importante que fica já assim bem clara quando Jesus enunciou essa parábola foi uma quebra de paradigmas do que é Deus. Por que eu digo o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. E na época de Jesus, a noção do Deus criado que se conhecia era pela nação judaica, era um Deus vingativo, que tinha eleitos, né? A nação judaica achava que eles eram os eleitos, somente Deus existia para eles. Para os demais povos, não. Não sabendo eles que os judeus ou os hebreus foram eleitos para dar exemplo. Era um povo mais adiantado culturalmente, e muitos desses exemplos que o povo judaico exibia naquela época, até hoje são grandes verdades, né? O monoteísmo mesmo é a principal herança da cultura judaica, acreditar em um Deus só. E outras coisas pequenas, a circuncisão, por exemplo. A circuncisão, quando a criança nascia, o filho, homem, era levado ao templo, era examinado pelo sacerdote e alguém se fazia a circuncisão, que era retirar a pele que recobria o prepúcio, a glande. Tem menos de 50 anos, 60 anos atrás, a ciência descobriu que a retirada dessa pele expõe menos
o homem e a mulher, ao câncer de vulva e câncer de pênis, porque a má higiene da pele da glande do pênis favorece a proliferação de um vírus que é cancerígeno. Tem 60 anos que se descobriu isso, um pouco mais, um pouco menos, mas os judeus não sabiam por quê, mas era um preceito. Outra coisa que eles eram leitos para dar exemplo. Os judeus consideravam o porco um animal imundo. Imundo porque era criado naquelas condições de imundície, comendo dejetos humanos, e abrigavam em suas carnes um germe, a cisticercose celulose, que até hoje provoca doença cerebral muito grave. Os judeus não sabiam por quê, mas eles proibiam a ingestão da carne de porco. De uns 100 anos para cá, ao menos, se descobriu isso. Mas os porcos que hoje são criados em condições sanitárias adequadas não transmitem essa doença. Pois bem, naquela época se achavam que eles eram os eleitos, os únicos a quem Deus olhava e protegia. O primeiro apóstolo a quebrar isto foi o apóstolo Paulo. De doutor da lei, passou a ser o apóstolo dos gentios, aqueles que não professavam a lei judaica. Pois bem, e então há essa grande diferença entre o pai mosaico e o pai crístico. E esta parábola é provavelmente a que mais exemplifica, dá essa noção do pai verdadeiro. O que Cristo falava do pai era um pai só de amor e justiça. E é o que nós vamos ver nas características desse pai que ele descreve, um pai de amor e justiça. Não é um pai que condena os seus filhos ao inferno eterno, a castigos eternos. É um pai amoroso que está sempre de braços abertos para nos acolher todas as vezes que cometemos os nossos equívocos, pois somos ainda espíritos imperfeitos, suscetíveis ao erro, mas destinados à perfeição. E a perfeição se começa com o arrependimento. Então, como começa a parábola? Vou citar rapidamente. Existia um homem que tinha 2 filhos, uma propriedade rural. O seu filho mais novo decidiu-se, pediu ao pai que lhe adiantasse a sua herança, que ele iria partir para viver a vida mundana. Mundana não no sentido pejorativo, mundana, viver as coisas do mundo. Quantos nós fazemos isso, hein? Destinou-se com o que lhe foi dado por direito e foi a um país distante. Gastou tudo com coisas fúteis e um dia aquele país sofreu uma grande fome, seja por seca, seja por ruína econômica, política. E lembrar, todo esse planeta de provas e expiações está sujeito a isso, a essas mudanças. Essas coisas terrenas são perecíveis, duráveis são as coisas eternas. E ele já tinha gastado tudo, mergulhou então em tremenda fome, não tinha amigos, porque quem se destina às causas mundanas dificilmente consegue amigos, consegue bajuladores, puxa-sacos. Amigos verdadeiros não são nessas situações em que se adquirem. Pois bem, ele então, aquele filho lá mergulhado naquela situação de fome, alguém lhe ofereceu o emprego mais degradante que a nação judaica poderia considerar. Se considerava os porcos animais imundos, imagine lhe destinar a cuidar de animais imundos. E assim ele fez. E pela tamanha fome que o país passava, ele foi obrigado a comer alfarrobas. Alfarrobas era uma espécie de um feijão selvagem, com a casca muito dura e extremamente amargo. Somente os porcos conseguiam comer. Ele então, naquele momento de extrema fome e abandono e desespero, lembrou-se que na casa do seu pai até os empregados comiam melhor do que ele. E numa atitude ativa, levantou-se, retornarei eu à casa do meu pai. E a caminho, já muito perto, descendo um morro, o pai de longe o avistou, saiu a correr, abraçou-lhe, beijou o pescoço,
Chamou os seus empregados e disse: calce-lhe, vista as melhores roupas, coloque um anel no seu dedo, sandálias para proteger os pés e mate o bezerro cevado. Quando a festa estava em curso, o seu irmão mais velho, o obediente trabalhador, retornava do campo e estranhou e perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo? O empregado lhe citou: teu irmão voltou, ele, tomado por ira, inveja, egoísmo e todos esses sentimentos que nós estamos sujeitos, revoltou-se e não entrou a casa, mas o seu pai saiu e ele lhe jogou à face toda a sua ira. Por que faz uma festa para ele? Gastou tudo que ele deu com prostitutas, bebidas e vagabundos. E para mim, nunca me deu um carneiro para que eu matasse e fizesse uma festa com os meus amigos. O pai não se abalou e disse: alegre-se, meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo isso te pertence. E alegramo-nos que teu irmão, que eu julgava morto, hoje está vivo, está entre nós. E a parábola se encerra. Quem de nós hoje, meus irmãos, neste mundo até de muitas facilidades, teria feito o que aquele pai fez? Meu filho está aqui, se me chamasse: meu pai, eu quero essa clínica já minha parte, que eu vou ver minha vida. Quem de vocês que tem um armazém, um escritório, uma fazenda, dividiria, anteciparia para o filho para que ele gastasse? Provavelmente ninguém. Imagine naquele tempo, onde a propriedade rural era muito necessária para que o sustento da família. Era praticamente uma situação de familiar, de agricultura familiar. Aquele filho que se afastasse dali, os braços dele iam faltar para o trabalho. Não tinha arado. Se tinha arado era rudimentar, não tinha mecanização, não tinha fertilizantes como tem hoje, né? E aquele dinheiro que foi retirado para dar àquele filho, com certeza faltou para o incremento da sociedade. Então a parábola já nos mostra um pai que é muito diferente do estágio que nós temos. À luz da doutrina espírita, o que é que nós podemos extrair mais desta parábola? O respeito que o Pai Eterno tem sobre uma das bases da sua lei, que é o livre-arbítrio. Uma das maiores dádivas que Deus nos deu é o livre-arbítrio, a capacidade de nós fazermos o que quisermos. Porém, nos esquecemos que o livre-arbítrio é diretamente proporcional à responsabilidade. O apóstolo Paulo já disse: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ciente da perfeição da lei divina, onde toda semeadura tem uma colheita. Então aquele pai, como o nosso Pai Eterno, respeita todas as nossas atitudes e sempre nos aguarda de braços abertos, né, para nos acolher com as consequências de nossas atitudes. Uma coisa muito importante que tem é que a parábola fala: o filho mais novo. Filho mais novo. Será que só são os filhos mais novos que saem a fazer bobagens? Os primogênitos também não fazem? Será que os filhos mais velhos também não se equivocam? À luz da psicologia profunda, esse mais novo, na realidade não era mais novo de nascimento carnal, mas sim o de imaturidade espiritual. E essa imaturidade espiritual poderia ter sido acometida o mais velho. Então, essa questão de ser o filho mais novo, isso é mais novo de imaturidade espiritual. Quantas situações nós vemos que o mais velho faz bobagem também. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata da lei divina, Allan Kardec faz uma pergunta à divindade espiritual: o que é a lei natural? Os imortais respondem com uma liquidez maravilhosa.
A lei natural é a única lei de Deus, a única que traz felicidade aos homens, a única que lhe diz o que deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós poderíamos encerrar a nossa palestra agora. Não tinha mais necessidade de continuarmos a falar, porque esta lei se aplica diretamente ao que a parábola fala. Mas como temos um pouco mais de tempo, né, antes de comermos pizza nesse domingo de noite, vamos explorar um pouco mais essa parábola à luz da doutrina espírita. O que é que ela nos mostra? Que o abandono dos valores espirituais para o gozo exclusivo dos bens mundanos sempre leva a sofrimento e pode ocorrer mesmo se nós não ficarmos pobres materialmente. Jesus pega uma coisa muito simples, mostra, olha, se você não guardar seu dinheiro, você jogar tudo fora, você vai sofrer. Porque os homens daquela época só entendiam isso, como patrimônio, os bens materiais. Mas hoje nós sabemos muito bem que se nós podemos enriquecer de maneira ilícita, se apropriando de dinheiro público, da merenda, das escolas, lembra algum país desse? Pois é, né? E mesmo ficando ricos de maneira ilícita, podemos sofrer as consequências da ruína pela depressão. A depressão hoje não respeita a classe social, é uma pandemia. Pela solidão, mesmo estando rico materialmente. Pelas doenças físicas, o corpo físico é perecível. O corpo material sempre vai sofrer doenças. Se não fosse assim, na Suíça ninguém morreria, nem teria câncer, nem nada. Sem contar abandono de família e as obsessões, temas que tratamos muito aqui nesta casa. Quando nós nos equivocamos nos nossos compromissos espirituais, quando nós transgredimos a lei divina, podemos atrair para o nosso lado, para o nosso psique, para a nossa aura psíquica, irmãos espirituais, espíritos sofredores, não vou dizer espíritos maus, que o mal não existe, existe desconhecimento da lei divina, espíritos que, por sintonia espiritual, espíritos que no passado foram enganadores, bajuladores, que nós nos equivocamos com ele, neste momento em que nós temos a nossa descida espiritual, no momento em que nós nos equivocamos, permitimos que eles acessem a nossa mente, nos interfira com pensamentos terríveis de suicídio, pensamentos de destruição e outras coisas mais. Não é à toa que a nossa casa está sempre cheia. As igrejas católicas, as igrejas evangélicas, com pessoas absolutamente atormentadas por esse grande mal que é a obsessão, a influência pertinaz de espíritos equivocados, mas que só fazem isso quando nós permitimos, quando atraímos para o nosso lado espíritos muito parecidos conosco. Quantos pais ainda abastados, quantos filhos também abastados abandonam os pais na miséria? Isso também é um grande erro. E quantas vezes nós olhamos assim, bom, recebemos, a gente está falando dessas coisas, que esse filho aí gastou tudo que tinha e voltou, o pai acolheu. E quantas pessoas fazem horrores, sobretudo num país como o nosso, fazem horrores e envelhecem, desencarnam, aparentemente em paz. Aí ficamos assim, e não vai dar nada. Lembre-se, meus irmãos, na lei divina do nosso Pai, a impunidade é uma palavra que não existe. A reencarnação é um consolo para nós e um alerta que as consequências das nossas atitudes, em quaisquer que sejam as nossas vidas,
nunca deixarão de ter consequência para aquela mesma vida ou para as vidas subsequentes. Então, se temos alguém que comete equívocos nessa vida e aparentemente parece que vai ficar por isso mesmo, não fica. Algum dia terá a oportunidade pelo sofrimento em outra vida, ou mesmo pela prática do bem, porque a doutrina espírita esclarece que na lei divina não é a lei do talião de olho por olho, dente por dente. Os males que cometemos podem ser aplacados ou reduzidos pela prática do bem. Como sempre disse o mestre, a prática do bem apaga uma multidão de pecados. É a lei de causa e efeito. Mas dá para desperdiçar só o dinheiro? Não. Uma dessas dádivas a que se refere a parábola, uma dessas heranças, é a nossa saúde física. Nós todos, na sua grande maioria, nascemos com um corpo suficiente para trabalhar, para produzir, para ajudar o próximo que não nasceu naquela condição boa, para ajudar na evolução da humanidade através do trabalho, seja qual for o trabalho. No entanto, desperdiçamos a nossa saúde física nos excessos do álcool, da droga e até mesmo da comilança desenfreada. Isto faz adoecer o nosso corpo físico e as doenças físicas aparecem cedo ou tarde. Ou quando nós transgredimos a lei divina por falta de caridade, pelas traições, ou quaisquer que sejam aquelas transgressões feitas, o retorno sempre tem lei de causa e efeito. E a parábola nos chama atenção para isso. É apenas o exemplo de um filho só que desobedeceu ao pai e a tempo acordou e retornou para ele. Aquele jovem, à luz da doutrina espírita, digamos que lá no país distante em que ele foi, tivesse corrido tudo bem, não tivesse tido a fome, ele mesmo tendo se dado bem financeiramente, casado com uma mulher rica, ou ter enganado alguém, estaria resolvida a situação dele? Não. Teria que reencarnar em uma outra situação, na qual talvez seria pai de um filho com as mesmas características, ou poderia trabalhar sem conseguir juntar muito dinheiro, mas para ajudar os outros, ou poderia, pelo sofrimento, ter que responder por esses equívocos. Quantas pessoas nós conhecemos, pessoas de bem, que trabalham e nunca dá certo financeiramente. Como se explicar isso, meus irmãos? Pessoas que nós sabemos que estão trabalhando, mas tudo dá errado. Quando começa a montar um negócio, tem incêndio, tem enchente, tem assalto. Tudo isso são as cobranças da lei divina. Então, diante de todas essas vicissitudes que acontecem em nossa vida, sempre por responsabilidade nossa, devemos sempre nos lembrar: temos um Pai amoroso a nos receber, a nos esperar. Muitas pessoas, na situação desse jovem, jogou tudo fora, começou a sofrer, mas ainda são resistentes, orgulhosas, não dão o braço a torcer, como diz o jargão popular, e sofrem e não aceitam. Quantos de nós conhecemos aqueles que sabidamente se erraram, dilapidaram alguma coisa que os pais deixaram e continuam resistentes? Graças a Deus tem a reencarnação para ensinar. Se esta vida não ensinou, outras ensinarão. Agora, quem acordar a tempo, como o jovem que acordou e disse: eu tenho um pai amoroso, até os empregados da casa dele comem melhor do que eu estou comendo. E levantou-se. Essa
atitude ativa de levantar é fundamental para as nossas vidas. Vocês se lembram de todos aqueles a quem Jesus curou? Foi necessário que todos eles tivessem uma atitude ativa. O cego Bartimeu estava sentado com uma capa. A capa era o Império Romano era tão organizado que para ser cego e pedinte tinha que ter uma capa autorizada pelo Estado. Ele dizia: eu não tenho condição de trabalho, eu posso pedir. Sentiu a presença de Jesus, levantou-se, jogou a capa no chão. Outros o pegaram porque queriam continuar cegos. Ele não queria mais continuar cego. Procurou Jesus nessa atitude ativa e se levantou. Todos aqueles a quem Jesus curou das doenças físicas, o que ele perguntava? Tu crês? Tu queres? Porque se não quiser e não crer, não vai ser curado. Uma figura emblemática que sempre me chamou a atenção: o chefe dos publicanos. Quem era o chefe dos publicanos? Cobrador de impostos, Zaqueu. Um homem desonesto. Os publicanos eram judeus que cobravam os impostos para o Império Romano. Ele não só era chefe dos publicanos, como era desonesto. Mas vivia em seu coração com uma necessidade terrível de mudar. Qual foi a atitude ativa? Subiu em uma figueira seca, brava, cheia de espinhos, machucou as suas mãos, mas a sua vontade imperiosa de mudar, porque ele sabia que Jesus passaria aquela estrada. Jesus, no seu psiquismo, conectou-se com Zaqueu. Disse: desça, hoje eu vou em tua casa. E na casa de Zaqueu, eu já contei isso na última palestra aqui, e o interessante é que os seus discípulos que conviviam com ele há muito tempo, usaram do julgamento. Senhor, tu vais à casa de um homem de má conduta? Os homens que conviviam com Jesus disseram isso. Ele nada respondeu e foi. Ao entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu disse: hoje devolvo, multiplicado por 4, tudo que tenho, tudo que tirei a mais. Devolverei uma coisa. Você pode mudar de opinião. Devolvo é agora. Até na expressão do português, devolvo, neste momento. Eu quero mudar. É uma coisa. Eu mudo hoje. É outra. Então, essa atitude ativa daquele filho pródigo de se levantar, de não querer mais ficar naquela situação, de retornar à casa do pai. Mas foi uma atitude não só ativa, mas uma atitude de humildade e resignação. Retornarei à casa de meu pai. Não solicitarei a ele a condição de ser um filho, porque não sou digno. Quero que ele me dê apenas o emprego de trabalhador, que para mim está bom demais. Atitude ativa, resignação e humildade. Se não fosse isso, ele poderia: não, eu sou seu filho, eu quero que você me abrigue. Haroldo Dutra, eu fiz algumas consultas antes dessa palestra. Eu vi uma palestra de Haroldo Dutra, que ele é muito engraçado. Ele falou assim: na hora que o pai avista o filho do alto da colina, sai correndo. Haroldo Dutra falou assim: velho no Oriente não corre, velho é paradinho, já alcançou uma certa sabedoria, anda devagar. Lá no Oriente, se você vê um velho correr, pode correr junto, tem alguma coisa ruim vindo por aí. No entanto, mostra a vontade do pai que tem por nós, de que a gente retorne a ele. Aquele velho subiu, correu, abraçou o jovem, o beijou, como Deus está sempre pronto, de braços abertos para nós, todas as vezes que necessitamos. Colocar um anel no dedo, anel é uma aliança, no sentido figurado. A proteção dos pés com a sandália está protegendo o filho das intempéries, como Deus sempre faz. A túnica
e oferecer a melhor comida. E uma coisa muito interessante que já mostra nessa atitude do pai é que muitas vezes nós, nas nossas orações, perdoa, meu Deus, porque eu pequei contra ti, eu te ofendi. É um engano, pueril, mas é. Nós nunca conseguimos ofender a Deus. Como aqui é o papel desse pai que mostra. Em nenhum momento ele fez qualquer acusação ao filho. Permitiu que ele partisse com as dádivas e o recebeu de braços abertos. Nós nunca conseguimos ofender a Deus quando a gente erra. Apenas transgredimos a sua lei, com necessidade de arrependimento, perdão e reparação. Todas as vezes que nós transgredimos a lei é quando ferimos um de nossos irmãos, porque a Deus nós não conseguimos ferir. E este pai é um exemplo do que é Deus para nós. Nunca se sentiu ofendido pelas atitudes daquele filho rebelde. Então, atitude ativa de retorno com fé, confiança, a confiança que o pai iria aceitá-lo, mesmo como empregado, mas ele voltou. Às vezes, aqui na casa, temos alguns irmãos, são poucos, que a gente, vamos embora começar a estudar aqui um pouco, para você trabalhar. Não, depois que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, li do Espírito, eu acho que eu fui uma pessoa muito ruim, eu sou um espírito muito ruim, quem sou eu para trabalhar numa casa espírita dessa? Não vai conseguir evoluir nunca. Eu sou um pobre coitado, eu sou um pecador terrível, eu devo ter pregado Cristo na cruz. Quem sou eu para trabalhar numa casa espírita ou ir para uma igreja? Isso não funciona, meus irmãos. Nós temos que ter a confiança em Deus, que Ele está sempre pronto a nos receber em qualquer situação que seja. Pois bem, vamos então agora ao nosso terceiro personagem, o irmão mais velho, que na realidade não era velho, era tão quanto ou pior do que o mais novo. A sua atitude de egoísmo, dissimulado, e também pródigo, porém covarde. Por quê? Qual foi o discurso dele com o pai? Te servi tanto tempo, nunca me deste um carneiro para que eu banqueteasse com os meus amigos. Por que ele não falou assim? Por que o senhor nunca me deu um carneiro para a gente fazer uma festa aqui em casa? Isso mostra que ele também queria fazer a mesma coisa que o irmão mais novo que quis fazer, só não tinha coragem. Né? E isso devemos tomar cuidado, meus irmãos, com as nossas atitudes também, a tomar conta da vida dos outros, de ficar pedindo regalias a Deus, porque frequentamos um centro espírita, porque dá palestra aqui, porque trabalha na evangelização, e de repente você observa alguém que talvez não seja assim uma pessoa à sua vista tão boazinha, de repente recebe algumas benesses e se revolta. Mas como é que pode? Fulano daquele jeito? Ainda tem outra situação mesmo, que eu já citei aqui. Algumas vezes nós temos dentro do lar, na minha casa nunca aconteceu, mas poderia ter acontecido, ou com alguns amigos que veio se queixar uma vez de que ele trabalhava muito, muito parecido, trabalhava muito, e o pai dava muita moleza, vida boa ao outro irmão, que também era mais novo, né? Que aquele outro irmão era problemático e tudo, que o pai levantava não sei quantas horas da noite para ir botar gasolina no carro do irmão, porque o irmão saía, esquecia de botar gasolina, batia a carro, e ele dizia: meu pai parece que gosta mais de fulano do que de mim, sendo que eu trabalho tanto, nunca dei trabalho a ele. Aí, não é, Ricardo? Eu falei assim: você está me perguntando, você tem que tomar cuidado, você está me perguntando? Ele falou: estou. Eu falei: o negócio é o seguinte, pai é pai, mãe é mãe. Cada pai e cada mãe sabe o que cada filho precisa.
Provavelmente, de uma maneira instintiva, o seu pai, e assim também é Deus, sabe que alguns precisam de um pouco mais de cuidados do que outros. Aqueles que já estão um pouco mais evoluídos não precisam tanto, né? Então, seu pai provavelmente está identificando que seu irmão precisa de mais atenção, que pode acontecer qualquer bobagem. Ele falou, e eu vou ter que aguentar? Eu falei, tem um jeito. Pede a Deus para trocar de lugar com ele. Fica sendo irresponsável, esquece das coisas, fica sendo assim uma pessoa problemática, que seu pai vai te dar mais atenção. Ele falou, isso eu também não quero. Eu falei, então, fique sendo essa pessoa que você já não precisa tanto disso. E é isso muitas vezes que temos que observar. Ficamos a olhar, às vezes, o que chamamos de prodigalidade dos outros e esquecemos de todas as bênçãos que nós temos. Era esse outro irmão, ele tinha tudo. O pai disse, tudo isso aqui é seu, mas a cabeça dele estava virada para os outros. Então vamos tomar um pouco mais de conta da nossa vida, deixar a vida dos outros. Sobretudo que as consequências da vida de cada um cabem a cada um. Pois bem, e qual foi a resposta do pai diante daquele filho egoísta, pródigo, covarde? Sublime como a de Deus. Simplesmente demonstrou, não respondeu a ele. Disse, estamos felizes porque teu irmão que eu considerava morto, retornou, está entre nós. E Deus fica. Se nós não conseguimos ofender a Deus, é uma coisa. Agora que podemos deixar Deus feliz, isto é muito fácil. Seguindo as suas leis, obedecendo as suas leis de maneira tranquila. Não é como o irmão que ficava lá na terra, aquele miserável está lá. Não, assim não funciona. Então Deus não tem como ser ofendido, mas tem como ser agradado e ser feliz. E as consequências são todas para nós. E essa parábola também nos esclarece que na lei divina a sua transgressão é a primeira coisa que acontece. O arrependimento é a segunda. O terceiro é o perdão. Porém, há necessidade da reparação. Digamos que eu tenha com Gandra aqui, meu companheiro aqui de trabalho, uma atitude considerada transgressora da lei divina. Faço um comentário desagradável. Digamos, Gandra é um músico e eu vou Gandra aquele dia naquela festa, rapaz, parece que estava bêbado e nunca bebeu. Quer dizer, não bebeu, que eu saiba não. Parece que estava bêbado, tocou aquele saxofone de maneira errada e saiu a comentar, né? Aquilo vaza, Gandra sabe. Eu chego lá e disse, meu irmão Gandra, eu morro de inveja de você porque você toca saxofone, eu não sei tocar, não sei nem assoviar com a boca. Você me perdoa? Ricardo, eu não estou nem lembrando disso, né? Gandra, tranquilo. Está resolvido o problema? Não. Existe o fato transgressor, o arrependimento, o perdão, mas o perdão não me livra da responsabilidade por tal ato. Eu terei que resolver isso com a lei divina. Como? Obrigatoriamente terei que sofrer malfalação dos outros? Não. Eu posso, a partir de hoje, eu vou tomar uma atitude. A primeira pessoa que eu encontrar a fazer comentários desagradáveis dos outros, eu vou chamar e aconselhar. Pode ser assim, porque a prática do bem cobre a multidão de pecados. Então aqui, na parábola, o que vai acontecer depois? Isso é mais uma coisa muito interessante dessa parábola. Que atitude será que aquele irmão, o mais velho, tomou a partir dali? A parábola, inicialmente, quando você lê, parece que ela encerrou sem acabar. Parece que faltou uma conclusão, mas não. A conclusão é justamente, ela começou pelo mau uso do livre-arbítrio do irmão mais novo, mais respeitado por Deus, e deixou a dúvida: o que será que o filho mais velho vai fazer? É o que Deus todo dia nos pergunta. Você decidirá o que fazer.
Será que aquele irmão mais velho se deixou contaminar pela alegria esfuziante do pai? Será que permaneceu com as atitudes equivocadas? A parábola deixa uma interrogação, que é uma coisa muito boa para a reflexão. Que oportunidades serão oferecidas ao filho mais novo para ele se reparar dos equívocos que fez? Vamos, isso aí é uma coisa que fica para a nossa vida. Outra coisa muito importante que eu me lembrei, acrescentei aqui agora, quando Carol estava lendo aqui a respeito das crianças, que devemos orientar as nossas crianças, não só alimentando-as dando alimentos materiais, mas orientação moral. Um pai desse, com esse tipo de atitude, será que ele deixou de dar alguma orientação moral a algum desses dois filhos? Provavelmente não. Pelas atitudes dele no início da parábola e no fim, é um pai amoroso e orientador dentro de casa. Quando esses dois filhos eram criancinhas, devem ter recebido a devida orientação moral. E, no entanto, não quiseram. E nós? O Evangelho de Jesus tem 2000 anos. E nós até hoje ainda nos resvalamos nos equívocos. A parábola se encerra sem esclarecer o que o filho mais velho decidiu, mais uma vez deixando ao seu livre-arbítrio a escolha na permanência no rancor ou na mudança de atitude. E para encerrar, mais uma vez, o mestre de nossas vidas, Jesus, nos deixa, como em todo o seu evangelho, a noção de conduta moral a ser seguida no convívio dos nossos irmãos, de sangue ou não. Nos esclarece ainda que temos um Pai de eternos amor e justiça, estando Ele de braços sempre abertos a nos acolher em todas as situações de nossa vida. Muito obrigado pela atenção dos senhores, boa noite, que retornemos em paz para os nossos lares.